Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Não, Guilherme Amadeus? Estamos aqui há o quê? 8 semanas? Diretão? Moendo. Moendo no 12? Moendo no 12, Sabe pra que quem que não eu- acreditou. Sabe o que eu fiquei pensando? Né? E eu creio que essa é uma dúvida que o pessoal que tá em casa também tem, né? Antes de nós apresentar nosso convidado aqui. Eles não sabem, eles não leem. Eles não leu no título nome do trem. Vocês não sabem, aquilo é ilusão. Mas é o seguinte, o que eu tava meditando, irmãos? Que o Neymar, ele vem arrebentando, né? Ele tá nas paradas, Ultimamente, as playlists editoriais do Spotify todas são do Neymar, que ele anda jogando bola demais. tá jogando muita bola. E sabe o que eu pensei, Guilherme Amadeus? Ó. Se o Neymar, né, alguns o chamam de Reymar, ele não acreditasse na justificação pela fé, qual seria o nome dele? Não sei. Seria Leymar, né? Seja bem-vindo, João Pedro. Mais uma vez, João Pedro de Mesquita, ou de Mesquita. Foi a pior piada que eu já ouvi na minha vida. Obrigado, mano. Se apresenta aí, né? Ninguém te conhece. Tamo aí de volta, descemos o pau falando do comunismo e voltando pra quebrar com tudo aqui hoje, falando sobre coisas evangélicas cabulosas. Amém. Ou, inclusive, Comendo galera, Pringles, como sempre. Pringles. É a primeira vez que nós traz Pringles. Tá um mover, Lafrute, que nós vai estar oferecendo hoje. Dia das Crianças, né, que passou. E Mas aí, é bom demais. galerita, só falar aqui do nosso canal de cortes, os cortes do Save. Se você ainda não tá inscrito, clica aqui, ó, no cardzinho, que você vai ser redirecionado pra lá. Beleza, galerita? E outra coisa, segue a gente também no Spotify. E no Beleza? Spotify. No Spotify. Se você ainda não ouviu a gente no Spotify ou em alguma outra plataforma que tenha podcast, segue a gente lá, que eu tenho certeza que você Ó, vai a ser... gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Apple Podcast chama? É. Nos podcasts da Google Apple, Podcast, Deezer, Não, a gente Não, tá no Deezer não. Windows tá, Media Player. Nós está no Whindersson Media Player também. O Whindersson Media Player. Nós estamos fazendo a parceria aí com o Multiverso do Matuê pra tocar lá também. Tomara. Galerinha, outra coisa, aqui nós não ouvimos música do mundo, só música de Deus. Ô, João Pedro, mano, conta um cadinhozinho da sua história pra nós, por Pra gentileza. começar bem, né? A gente precisa saber do seu testemunho, né? É verdade. É um homem de Deus, momento elogio cast começando. É, Sempre começa começou, comigo. hein? Pode começar, pode Deixa eu pôr o começar. cronômetro aqui rapidinho, galerinha. 3 Pode minutos falar, de elogio. Guilherme Amadeus. Vocês sabem, né? 3 minutos de elogio. Ele Viagem. já esteve aqui nessa bancada antes, né? Verdade. No primeiro episódio, tava aqui com a gente, firme e forte. É um Abrimos irmão aí muito com chave de precioso, ouro. Né? É um irmão muito precioso, que eu amo muito, abençoa muito a minha vida. E conta mais um pouquinho da sua história. Grande homem de Deus, vulgo Pilotinho. Então, tudo começou quando eu ainda pilotava uma carroça. Começou bem. Começamos bem. A audiência tá uma loucura. Galerinha, tá bom demais os Pringles. Desculpa Tá bom, se nós deixar vocês aí no vácuo, é porque nós tá degustando da graça de Deus na nossa vida, viu? É não, Guilherme Amadeus? Conta pra nós essa história, João Pedro. Mas, cara, eu costumo dizer que a minha história é um pouco sem graça, como diria o pastor Aloysio. Porque diz respeito a um testemunho de quem não fez muita coisa errada, não por falta de oportunidade, mas porque Jesus pegou a gente bem cedo. Aí não deu foi tempo, na verdade. Não deu fuga, não deu pra dar fuga. Mas eu converti por causa de uma Coca-Cola, cara. Sério, velho? Por causa de uma Coca-Cola. Como assim, mano? Essa aí é nova, mano. Deus é brabo mesmo, né, velho? Eu lembro que eu tinha um amigo, chamava Eduardo, por vulga coincidência, só que ele era branco e ruivo. Multiverso. Então os Eduardos sempre estiveram presentes, assim, na minha vida poderosamente. E aí eu lembro que a gente tava almoçando lá em casa num sábado. Mas isso nunca teve nenhum contato com a igreja antes, né?
Tinha, mas era aquele negócio religioso, tá ligado? Não, nunca quis ir em É porque sua culto. família era... Isso. Eu Ia vim de lar cristão e tal. E era um saco ir pra igreja. Eu, com 11 anos, já tinha decidido que não queria participar. E aí eu sei que a gente tava almoçando lá em casa e a minha mãe incumbiu o filho mais velho que estava lá no momento, né? De comprar uma coca, e o filho mais velho incumbiu a mim, que eu sou o segundo. E aí eu fui comprar essa coca com o Eduardo, e lá na distribuidora, a líder dele encontrou com ele e convidou pra cela. Mas o Eduardo é o que, seu mesmo, primo? Só amigo. Só amigo. Ele tava lá no almoço da sua casa. Isso. Presta atenção na história, Guilherme Amadeu. Se você Segue prestasse fluxo. atenção, você não tava fazendo pergunta. Porque a Pringles tá muito boa. Ô, E mas aí? tá mesmo. Galerinha, foi mal, mano. Continua, João Pedro. E aí eu lembro que ela chamou ele pra cela, né? Foi reafirmar que tinha cela naquele dia mais tarde. E me convidou também. Eu lembro que eu fui numa célula de kids. Eu tinha uns 11, 12 anos na época. E, cara, eu odiei. Nossa. Caramba. Porque eu era aquela criança metida a adulto, tá ligado? Então foi muito... Eu achei muito ruim a célula, aquele negócio da tia falar com voz de criança. E tinha muita criança mais nova do que eu. Mas tudo bem, eu fui a primeira vez, fui a segunda e de repente eu desapareci e fugia de tudo. Aí ela sábia, inclusive Núbia, ela foi enviada, muito sábia ela me enviou para uma célula de adolescentes, na qual eu me tornei o cara mais novo daquele lugar, né? Enviou a mim e o Eduardo. Olha Deus fazendo o jogo virar aí, ó. Pois é. E Deus faz cara, o jogo virar, irmão. de repente eu me apaixonei por células. E ali com 12 anos e meio, mais ou menos, em 2013... Foi algo sobrenatural, porque eu comecei a participar de uma célula de fato e querer me envolver naquilo e mudou completamente a minha vida. Logo depois daquilo eu fui no encontro, logo depois eu batizei. E é engraçado isso porque eu fui no encontro porque falaram que a comida era boa. Eu batizei porque o líder falou que dava uma pizza pra quem se batizasse e eu ganhei uma pizza inteira só pra mim. Sério mesmo? Sério mesmo. Nossa. A gente Na comeu... minha época não era assim, não. A gente comeu em um lugar, acho que ainda existe, perto do Vaca Brava. Então, a minha relação com comida e Deus, assim, sempre foi muito próxima. As melhores coisas da vida, irmãos. Verdade. É comer, pra é nós, Jesus e Já vai, comer. mano, desculpa, eu tô falando. Deus, as coisas de Deus e um lanchinho. Mano. Coisa mesmo. Mano, mas aí você disse que se apaixonou por célula. Isso. Foi por célula mesmo? Por Deus ainda não. Por Deus ainda não. Sério? Sério. Como assim? Porque o fato de estar com as pessoas... Eu sempre fui muito tímido, muito fechado. Vocês viram quando eu comecei a chegar aqui, né? Verdade. Só um disclaimer rapidinho, Ah, é galera. verdade. A gente sempre tem que ter disclaimer. Ah, não, começou. Não pode falar de não sei o quê. Eu, o Dudu e o Pilotinho, nós trabalhamos juntos, né? Aqui no Telepresencial Productions. Estúdio Videira, irmão. Estúdio Videira, verdade. Então a gente já se conhece de longa data, né? E o João Pedro realmente era bem tímido. Inclusive, eu forcei muita coisa. E tipo assim, mais velho, né? Então você vai ter que fazer e pronto, acabou. Né? Pode voltar, campeão. E aí, eu ia pra essa célula, não pra buscar o Senhor, não pra fazer nada evangélico, Era legal, né? mas por causa das pessoas que tinham lá. Eu gostava daquela galera. Eu encontrei neles a minha família e um motivo pra estar feliz. E, consequentemente, Jesus me pegou no meio do processo. Amém. Aí eu lembro que quando as coisas começaram a fluir, quando eu descobri que tinha como liderar uma célula, não tinha que ser um cara separado por Deus para aquilo, qualquer um poderia Cara liderar. especial, diferenciado. Eu me envolvi no cursão. Na verdade, foi um pouco antes. Eu descobri que não precisava ser tão especial assim. E aí eu comecei a me envolver, eu comecei a falar pro meu líder, eu quero liderar, eu quero que você me ensina. Só que na mesma época... E você ainda é adolescente com 13 anos. Não, isso aí eu já tinha uns 14. Não pula os processos, campeão. Não pule etapas, jovens aprendizes. Só que era engraçado, porque eu era o cara mais novo da célula. E eu era um dos únicos que respondia. Ninguém queria nada com nada. Então, tipo assim, os caras mais velhos quer saber de namorar, quer saber de sair, festinha. Amavam ao Senhor, mas também amavam as coisas do mundo. Não, isso aí é heresia, mano. Uai. Peraí.
É Não tem heresia. como amar o mundo e amar a Deus. Eles Né? fizeram o impossível, meu jovem. Não, tá Não, doido. eles fingiam que Enfim. amavam as coisas de Ele Deus. ia lá só pra dizer, Só sou na evangélico. aparência. Só na Não sei, aparência, eu não tô aqui justamente. pra julgar ninguém, porque uns Agora- tempos atrás eu era cego também. Diga. Agora, eu penso que é o seguinte, Foi se entre tá lá no mundão, no 12, na drogaiada louca, e não tá indo na igreja nenhuma vez, vai que Deus vai te É transformar. verdade, Então, isso aí é verdade. mesmo que você estiver na droga lascada, a droga tá... Você nem você que tá usando droga, é a droga É que a tá te droga usando que tá farinha usando de sua pupa. vida, saca? É a bebida que tá te bebendo. Pode vir pra cá, que aqui é o seu lugar. Mano, tá bom? inclusive, eu passo por Com isso. certeza, aqui é o seu lugar. Vem pra cá que o Senhor quer você do jeito que você tá. Né? Tem que me arrumar. Não, quem arruma é Deus, tá bom? Jesus te ama. É verdade, mano, desculpa. É porque eu passo por isso. Mães e pais às vezes falam: não, fulano não vai pra igreja não, Eu Dudu. contei a história lá do camarada, mano. Ah, eu vou contar. Porque tá custoso demais, sabe? Uhum. Aí fica nessa, né? Aí o cara vai lá e piora e tudo mais. E é meio que um paradoxo ambulante, né? Eu não vou te deixar ir pra igreja porque você tá custoso. Vai, E lá é o lugar de se resolver com isso. certeza. Eu não vou te deixar batizar porque você peca demais. Mano, é isso aí, ó. O discípulo meu, muito amado, não preciso nem citar o nome, que eu acho que a videira todinha conhece, né? O pessoal aí, o pessoal ao redor também conhece, mas eu fui lá na casa dele, foi ontem, não foi? Foi. Não sei, não dá Foi. contigo. 5º ano. Aí, mano, eu tava lá, eu fui lá na casa dele, pedi pra mãe dele, pra ela deixar ele batizar. Aí ela, aí ele falando assim, ó, mãe, é porque eu toda vez vejo os irmãos lá na ceia e eu já tô quase pra chorar, porque eu queria ceiar também. Aí a mãe dele falou, pois é, mas no pecado você quer batizar? Aí não adianta nada. E outra coisa, o pastor que te batizar, ele vai estar pecando junto com você, porque você tá no pecado. Aí ela falou bem assim, ó, o Dudu, ele levou um tempo pra... Anos. Ele levou um tempo pra batizar, porque ela não me perguntou isso, ela falando pra ele, entendeu? Ela determinou que levou Aham. o tempo do batizar. O Dudu, ele demorou um tempo pra batizar, né? Aí ela falou... Aí o menino, né? Quase que eu falo o nome dele. Não pode. O menino falou assim pra mim, foi, Dudu? Aí eu envergonhado, assim, que eu batizei com 12 anos, sabe? Aí eu falei, eu demorei pra entender, né? Foi, eu gastei Aí Já 12 foi anos. errado, né? De falar assim, não é assim. Mano, é porque ela pôs muita pressão em mim. Eu confesso que eu Não tô conseguiu errado. lidar com a pressão, não consegui né, irmão? Não lidar com a conseguiu. pressão. Mas aí, Pangou enfim... no chão. Aí teve outra hora que ela falou assim, ó... Como é que Passa aí foi, uma mano? mordida do... Tá, com certeza. É Desculpa, ASMR. irmãos. Aí ela falou bem assim, o Dudu, quando ele for te batizar, ele tem que assinar um termo de responsabilidade. Tem que ser tudo certinho, assinadinho. Porque É um se o termo pastor de te pegar... responsabilidade. Aqui, ó. Se o pastor te pegar no bar... Bebendo lá, o menino tem 14 anos, nem bebe. Se o pastor te pegar no bar bebendo, o pastor vai atrás do Dudu, não é da ovelha, não. De jeito, mano. Você vira? Maior luta. Como é que é? Vai levar um... Vai ouvir um sapo, quem vai, Vai ouvir levar um sapo é o Dudu. Um sapão é o Dudu que vai levar. Você foi essa resistência também pra batizar ou seu... Não porque a minha família era crente. A resistência que teve no meu batismo foi mais espiritual, cara. Porque quando eu fui batizar foi a leva, né? Inclusive, meu amigo Eduardo foi junto também. Só que eu fiquei muito doente no dia. Assim, de Mano, aconteceu algo parecido comigo. de não conseguir levantar da cama. E aí eu tive que esperar mais, acho que 3 meses pro próximo batismo, cara. Credo, mano. No meu, Então- mano, eu dei uma febre topíssima. 68 graus. Só que, tipo assim, eu vou nesse bagulho. Aí eu tomei o remédio, fui com febre, batizei, graças a Deus, né? Porque eu sou fiel, né, irmãos? Pera aí.
Pode continuar. Não, pois é, tava só, ele vai continuar, Zé. Não, é porque eu ia falar um negócio depois. E aí eu falo. tá, nessa época, eu tentava ir, só que parecia que não fluía. Hoje eu entendo que eu tava passando por espiritual, aquele né? período de observação, né? O líder queria saber realmente se eu realmente queria aquilo. Mas na época eu não entendi. E por demorar muito, principalmente participando dessa geração fast food, né? Que se não for agora não serve mais. Aí eu comecei a me relacionar como o mundo se relaciona, né? Eu comecei a namorar na época. E aí eu desvirtuei todinho, mano. Eu falo que eu comecei a pecar depois que eu converti. Antes disso eu era quietinho. E aí eu me envolvi com essa menina. Eu saí da minha célula, fui pra célula dela. Vai apanhar. E ali eu tive um encontro com o Senhor de verdade. Até então... Não foi ela. Não. Inclusive, um beijo pro meu amor atual. Irmãos, a corte do pilotinho, a pilotinha, tô brincando, a Giovana. Não, ela é pilotinho mesmo, ela tem carro. Ela mano. pilota. Pé pesado igual eu. Vixe. Faz curva de 180, Tá duas aqui, rodas. A Giovana tá aqui. Um abraço, Giovana. Um abraço. Giovana, Eu não posso mandar faz beijo. aquilo que você faz. Que foi? Ó o coraçãozão pedindo arrego aí, ó. Vai entrar na vida. Quer comer bacon todo dia, né, meu filho? Esse bicho tá com a saúde zerada. 14 dias de jejum, o cara come um Pringles. É. Faz aquele trem lá, aquele abraço. Giovana, onde você tá? Um abraço pra você. Mano, só um disclaimer aqui. É porque eu engasguei, mano. Pois é, mano, a Giovana é uma mulher de Deus, gosto muito dela, sabe? Eu Onde também. quer que ela estiver, mano, eu quero que Olhando ela pra seja câmera. muito abençoada, sabe, Giovana? Se você tá ouvindo a gente, quer te dizer, sabe, que você tem, sabe, tudo pra dar Potencial. certo. Eu nunca duvidei. Né, que você possa crescer nas coisas de Deus demais, né, que você possa ser realmente ali alguém pra pôr o pilotinho na linha, porque só Deus na causa. Não, Guilherme Amadeu. Verdade. Continua, ô, piloteira. E aí, nessa célula, eu realmente nasci de novo. Eu fui no encontro de novo, eu quis batizar de novo. Aí nessa Mas aí você batizou de novo? Não, nessa aí o pastor me barrou, ele mandou eu tomar vergonha e ficar firme no que eu tinha feito. Porque já tava validado. Com muito amor e carinho. Ah, entendi. Mas você tinha quantos anos já? Nessa época eu tinha uns 15 já. 2014, quase 2015 já. Então você E ficou 2 anos afastado. Não, eu nunca me afastei. Eu só fiquei rebelde na célula. Ah, Então, Fazendo tipo assim... coisa errada. você tava na célula, mas tava um pezinho na célula e 2 no mundo. Não. Eu tava manifestando princípios de rebeldia. Eu estava rebelde porque não me levantavam. E aí eu comecei a disseminar isso no coração dos irmãos. Tanto é que quando eu saí, Misericórdia. eu levei acho que umas 8 Misericórdia. pessoas pra fora. Misericórdia. 3 vieram comigo pra célula que eu fui e as outras 5 Mas se você saiu, desviaram. você foi pra outra célula? Fui pra outra célula. Fui pra célula dessa namorada que eu tinha na época. E aí Isso lá... porque você não tava sendo levantado na outra célula. Isso. Você já tinha cursão, CTL e tal. Não, nada disso. Nem sabia que precisava. Não, mas pois é, uai. Mas ninguém tinha me falado, irmão. Liderando jovens, ou pior ainda, adolescentes. E aí eu lembro que nessa célula dela eu tive o mesmo posicionamento. Eu quero liderar, eu gosto disso, eu quero participar disso. E eles me mandaram. Fiz o cursão. No final do cursão aconteceram algumas circunstâncias que a célula teve que se dividir em 3. Não foi nenhuma multiplicação. Nós tivemos que forçar essa separação, porque senão a célula ia acabar morrendo. E infelizmente, por ser forçado, acabou morrendo 2 das 3 Nossa, partes. Misericórdia. Pilotinho destruindo células desde os 13 anos. Mas é isso. Não, mano, Não, mas, misericórdia. mas aí isso foi... Você assumiu uma dessas células? Não. Não, então não foi você. Tanto ué. é que a causa da separação fui eu. Rapaz, o homem é... O homem é poderoso. Tá vendo, pessoal? Você acha Porque, que... Pilotinho era grande em obras e em palavras, né? O homem. porque eu comecei... Até então ninguém sabia que eu namorava ela. Era um negócio por trás dos panos. Porque ela era líder em treinamento. E aí, um dia eu tava junto com meu irmão na loja dele. E ela chegou lá, eu abracei, dei um beijo e o líder tava passando bem na hora. E aí ele... Aí ele olhou assim... Com a boca na botija, irmão! Com a boca na botija! Bonito, hein?
E aí tá, né? Bonito, pilotinho. Ele fingiu que não viu, ele foi sábio na hora, passou, deu oi e tal. Deu aquela assustada, Mano, não tô fazendo eu nada. tenho essa dificuldade. Eu também fico. Eu já encontrei Você uns, panga na missão, né? Você uns não dá discípulos conta de meus botar- fazendo uns treinos, eu não tive coragem, não. Depois que eu brincando. peguei, depois que eu quebrei isso, no mas eu meio. não, é paia mesmo, né? Você vai exortar a pessoa lá, né? Você vai, bonito, né, lindão? Mas Você não eu vai queria fazer estar isso. as caras, mano. Você pira? Não, mas de acho que não é o fazer? melhor, não. Será? Eu acho que não é bênção. que Talvez não é eu melhor, tivesse não. me revoltado se tivesse feito É, isso. acho que é melhor você chegar no canto e pegar na orelha dele assim, dar uma torcida. E aí- Depois. E aí ele chegou de canto depois, ele e o discipulador, prensaram ela foi firme, não falou nada, mentiu tudo, omitiu tudo. Chegou na minha vez, eu fiz a mesma coisa, não tem nada a ver, só dei um abraço Sei de nada nela. não, Sei de doutor." nada, doutor, não me enquadra aqui não. E aí, pouco tempo depois, chegou num momento que ficou insustentável. E aí tiveram que separar a gente, separaram as células, 2 dessas morreu, que era aquela, tava e mais uma. Você e a menina tava na mesma cela. Isso. E aí eu mudei de casa pro outro lado da cidade. Eu morava ali no Parque Anguera, mudei lá quase pro centro. E aí eu fiquei uns 4 meses sem célula. Nossa. Mas vinha nos cultos. E eu comecei a gerar esse nível de revolta muito grande. Porque eu comecei a perceber o que eu tinha perdido. Eu tava compartilhando palavras em célula, eu tava podendo ministrar na vida dos irmãos. No meio do curso eu tava ensinando as pessoas. Isso é O Senhor tava precioso, começando a desenvolver um princípio de ministério. E de repente eu tinha jogado tudo isso fora. E aí eu fiquei muito revoltado com Deus por ele ter deixado isso acontecer. Eu odeio a minha família. Eu, adolescente emo revoltado. Eu odeio a minha família. E aí é eu a lembro... frase de todo adolescente. Eu lembro que no final... Na verdade, no final do primeiro mês, eu decidi parar com tudo. E aí surgiu uma oportunidade de ir pro colégio militar, fazer o ensino médio lá. E aí, totalmente desvirtuado... Tem alguém que não para de me mandar mensagem aqui. Totalmente Desvirtuado. embebido no desviamento. Eu comecei a orar. E aí eu falei, Senhor... Irmãos, as Pringles tá acabando, viu? Eu orei e falei, Senhor, eu quero ir, eu quero estudar lá, eu quero participar de lá, mas eu não quero ir pra lá só pra aprender. Eu quero ir pra lá pra ser alguma porta do Senhor. Não sei porque eu orei isso, desviado, mas orei. E aí, no final desses 4 meses, eu comecei a fazer o CTL desviado, cara. Não tinha célula, não ia nos cultos e tava fazendo o CTL. Sozinho na turma, usando touca, todo revoltado da vida, cabelo grande. E aí eu passei pro militar, entrei. Inclusive foi lá que eu conheci a pilotinha. Histórias de amor. Filma ela aí, pessoal. Não dá. Não dá. E aí eu lembro que eu tava no reencontro do CTL, cara. Aconteceu uma circunstância que uma irmã me pescou de volta. E aí eu comecei a participar de uma célula. Glória a Deus pela vida de sua irmã, hein? E aí, dentro dessa célula, tinha uma irmã que eu tinha interesse. E aí eu firmei nessa célula por causa disso. Mas logo a célula afastou. Gente, é comida, irmãs, Jesus. Moveu a minha vida ministerial. Mas enfim. Eu lembro que depois disso, aí eu comecei a me envolver de fato. A minha célula multiplicou e eu andei com uma líder que fez completamente diferença na minha vida. Foi a D. Eu comecei começar a me tornar humano caminhando com ela. Porque eu era alguém muito revoltado, muito fechado, muito explosivo. E ela começou a acalmar esse lado meu, mostrando traços do caráter de Jesus. E foi um tempo precioso. E aí, muito tempo depois, vamos cortar aí uns 4, 5 anos de história e pular mais pro presente. Eu fui levantado líder. Então, tipo assim, chegou um encontro... Na célula da menina, da Não. D. A D entregou, eu fui andar com outro cara e a rede... É o que eu te contei de manhã. A rede se separou, o líder foi desviando um atrás do outro, sobrou eu falei, pra mim não desviar também, eu vou andar em outro lugar. E eu acabei voltando a andar com o pastor Gustavo, que é o pastor que eu andava antes de ter desviado. Na célula de kids? Não, na célula de adolescente, quando eu tava namorando. E eu voltei a andar com ele. Rapaz, mas que história, hein, menino? Milagres, assim, Reviravoltas, plot twists. Uma novela mexicana. E aí, novela mexicana. Eu parei numa célula, onde eu me tornei o anfitrião dessa célula e líder em treinamento. Ah, tá, vou voltar lá na parte do encontro. Eu tava em um encontro,
E aí a gente fez aquela hora da cura da alma e um dos líderes compartilhou. Gente, eu cheguei ano passado e ele já era líder. E aí eu lembro que aquilo me doeu muito forte lá no fundo. Não em tom de inveja, mas de ver o tempo que eu já tinha gasto. Porque já tava andando aí há 7, 8 anos e ainda era membro. E tudo que eu queria era liderar. E aí eu lembro que eu fui falar com o meu líder. Falei, mano, tem que ter alguma coisa errada. Mano, que molecagem é essa, cara? Porque tem 8 anos, 7, 8 anos que eu tô caminhando aqui e nunca fluiu, nunca aconteceu nada. Tem 7, 8 anos que eu participo da igreja e eu nunca consegui trazer ninguém pro encontro, trazer ninguém pra célula. O que tem de errado? Ora por mim. E ele virou pra mim e falou, o que tem de errado com você é que você precisa tomar vergonha na cara. E tipo assim, parece algo duro. Mas eu dou glória a Deus, porque era o que eu precisava ouvir naquela época. E aí, quando eu saí daquele encontro, eu afundei de cabeça, eu trouxe a célula pra minha casa, eu me tornei o melhor anfitrião que eu podia me tornar. Começou a andar com Deus certinho. Comecei a andar com Deus certinho, orar e jejuar todos os dias, 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e aos 6 da tarde. E aí, eu sei que dentro de 3, 4 meses, ele se casou. E aí... Tipo assim, umas 2 semanas antes do casamento, ele me deu um abraço e falou assim, eu tô indo embora, assume a célula, eu não tenho líder. E assim eu fui levantado. Não teve nenhuma cerimônia, eu apenas percebi que era o tempo e fui. E com 2 semanas eu matei a célula. Tínhamos aí cerca de 10 pessoas. Não fala que foi você que matou a célula. Pode só falar que a célula Morreu. acabou, sei lá. Não Pai, o meu pastor... Isso... Hã? Meu pastor, ele falou... Não, ele não falou com essas palavras, não, eu acho. Mas foi a história dele também. Ele assumiu uma célula e aí... O povo tudo foi embora porque ele era gago. Meu Deus. E porque tinha um show do Luan Santana. Ah, ele me contou essa história no seminário. Chorei demais com a pizza. E aí Mas você teve a honra de vir depois dele, hein? Olha só. Pastor Deus Leandro, é o senhor é top. Aleluia. Ele me deu aula de Atos. E aí, com 2 semanas, sumiu todo mundo, cara. Um membro lá se levantou, levou um pedaço pessoal, outros simplesmente desistiram e se afastaram. E ficou eu e o Floyd. E eu lembro que foram tempos bem difíceis. Abraço, Floyd, almoçou com a gente hoje. Abraço, Floyd, você é top. Abraço, eu te amo, Floyd. meu irmão, você sabe disso. Abraço, Lloyd. Floyd não. E aí ficou eu e ele, cara. E foi um tempo que eu chorei muito, que eu orei muito. Porque, de certa forma, não que machucava o meu ego, mas machucava a mim, porque era eu e ele. E eu creio que nós não fomos chamados para andar com pouco. O Senhor nos chamou para andar com muito, para nós desfrutarmos de muito, frutificarmos muito. E dei muito fruto. Essa é a promessa do Senhor. Permanecer em mim, na verdade, darás muito fruto. E aí, por muito tempo, foi só a gente, cara. E aí, eu orando, e eu não sabia mais o que eu fazia. E aí, no meio do percurso, eu falei, vamos começar do começo. E o que eu tenho de vida, ele tem de crente. E eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, eu quero investir tempo em você e eu vou começar a fazer o anjo da guarda com você. E o cara era mais crente que eu. E ele se submeteu, cara. Nossa, Olha o coração de submissão. Pilotinho, mano, rapaz. Ele se submeteu a fazer o anjo da guarda. E por causa dessa submissão, pessoas começaram a ser acrescentadas, mano. E tipo assim, em questão de 4 meses, a célula que tinha só eu e ele tava pronta pra multiplicar. E eu lembro que tava chegando a multiplicação e no começo do ano eu tinha determinado com ele, dia 14 de novembro, nós vamos multiplicar. E eu me esqueci dessa data. Foi chegando o final do ano, surgiu uma célula que o líder tinha entregado, precisávamos de um líder e não tinha ninguém para liderar. E o discipulador tinha dado a ideia de mandar um líder em treinamento, mas os líderes entraram em um consenso que não seria bênção, que tinha que ser um líder. Isso no seu discipulado. No meu discipulado. E aí eu me levantei a mão, falei, mano, eu tô pronto, a minha célula consegue sobreviver sem mim, o Floyd já tá pronto para assumir, pode me enviar. E a data do meu envio aconteceu exatamente 14 de novembro, sem nenhuma preparação. Na exata data que eu tinha orado pro Senhor, que eu queria multiplicar. Amém. Glória a Deus. E foi assim, foi algo emocionante, irmãos. Eu até choro. Eu tô, assim, emocionado. Glória a Deus, Porque naquele dia eu pude ver parte do que o Senhor estava fazendo. Amém. De dar chances pra alguém que tinha se rebelado, pra alguém que tinha se revoltado, pra alguém que não Mas você tinha era muito respondido. novo, né, mano? Você era adolescente ainda, né? E aqui, voltando, né? A gente fala muito a respeito de liderança jovem, né? De
adolescente, né? A gente quer trazer, vamos trazer as pastoras aqui ainda, pastora Paula e pastora Ludmila. Estão mais que convidadas, né? Pastora Paula e a pastora Ludmila são as chefas aqui, elas que mandam, né? E só finalizar, desculpa. Mas Deus, ele se importa muito, né, com o jovem, com o adolescente, com a criança, né? Isso era basicamente uma criança. Então, Deus já estava trabalhando ali, né? E pensa se você não tivesse encontrado, né? Se o Senhor não tivesse te pego no caminho, né? Onde você poderia estar? O que eu mesmo falo a respeito de mim. Eu converti com 16 anos, converti novo também. E Deus foi trabalhando coisas na minha vida, né? Assim como trabalhou coisas na sua vida também. E a importância de você que está nos ouvindo pregar o evangelho. Pregue o evangelho para as pessoas. Eu acredito que a maioria do nosso público aqui é jovem e adolescente mesmo, né? E pregue para as pessoas, isso é importante. Acredite nas pessoas também, porque Deus vai fazer a obra. E isso é interessante porque até pouco tempo atrás eu desistia muito fácil das pessoas, eu desistia muito fácil dos irmãos. Se o cara não tava respondendo, não tava cooperando, mano, vai embora, você não quer nada. Passa-lhe a peixeira. Você não quer nada com nada, Sai vaza. fora. E aí o Senhor me pegou, ele me fez lembrar de tudo isso. E ele falou algo muito forte ao meu coração. Quando você desiste de alguém, você não tá desistindo daquela pessoa. Você tá desistindo de mim e falando que eu não posso fazer aquilo que deve ser feito. E foi algo que penetrou muito profundo no meu coração. Porque se tem algo que eu amo mais do que a mim mesmo, é o Senhor. Amém. E ouvir aquilo da boca dele, de que eu tava desistindo dele quando eu desistia das pessoas, me feriu profundamente com feridas de amor. Mano, e o pastor Luiz, ele contou histórias sobre isso, sabe? Ele fala de um irmão na nossa igreja, não sei se você já ouviu, que ele era muito homem de Deus, muito usado com revelação da palavra. E aí teve alguma coisa, tipo assim, que prejudicou demais ele. Não sei se foi algum relacionamento, ou ele perdeu algum ente querido. Mas eu sei que, tipo assim, afetou ele demais. E a partir disso ele não queria mais, tipo assim, envolver com nada, sabe? Ele nem sabia se ele acreditava em Deus direito. Caramba, Porque ele foi eu muito, não sabia, não. muito afetado. Aí o que acontece? Os irmãos chegaram no pastor Aloysio. Não sei se foi no pastor Aloysio ou se foi em outro pastor. Eu sou ruim de memória, pessoal, desculpa. Mas chegaram, acho que foi no pastor Aloysio mesmo, me perguntaram, e aí, pastor, até quando a gente tem que insistir com esse irmão? E aí o pastor Aloysio falou, deu uma resposta muito sábia. Ele falou, vá até onde o seu amor Pode ir. pode ir. Como é que é? Vá até o limite do seu amor. É né? Dá na isso, mesma. vá até o limite do seu amor. Vá até o limite do seu amor. E aí aqueles irmãos tiveram uma atitude muito nobre. Eles falaram, não, irmão, nós não vamos desistir de você. Vamos parar com a bagunça, pastor. Isso é uma benção. Continuaram orando por ele, insistindo com ele. Continuaram insistindo com ele, orando com ele. E aí ele foi completamente restaurado. Mas, tipo assim, se eles tivessem limitado o amor, a servitude deles falado, ó, até ali, entendeu? Ele não teria frutificado, né? Com certeza. E aí, isso é interessante porque é o seguinte, nós que estamos envolvidos numa liderança com jovens, no começo parece um pouco frustrante, porque são pessoas que às vezes vão e voltam, são muito inconstantes, são cheias de altos e baixos. E às vezes isso nos incomoda, porque você quer alguém que responda, você quer alguém que faça, você quer alguém que se posicione, você quer alguém que seja tomado por aquilo que um dia você foi tomado e faça, dê as respostas que um dia você deu. E parece que quanto mais você faz, mais longe ela tá de responder alguma coisa. É verdade. E aí eu parei pra meditar nisso, eu até tava conversando isso com o irmão esses dias. E nós não devemos cobrar do outro uma maturidade que nós temos. Porque meu pastor, ele me ensinou uma vez isso. Em Provérbios diz o seguinte, ensina o caminho à criança, ensina o caminho que a criança deve andar, e ela não se desviará dele. Não fala que cresce. Porque tem irmãos que não vão amadurecer.
E o que você tem que fazer é ensinar o caminho, para que mesmo imaturo ele permaneça no caminho. Amém. Mesmo errando, mesmo pecando, mesmo nessa inconstância, ele não se afaste do caminho. Porque não é uma questão de ele dar uma resposta, mas é uma questão de ele permanecer no caminho. Amém. Porque se ele permanece no caminho, inevitavelmente o Senhor vai falar. Porque não importa o quanto eu fale, o quanto você fale, o quanto o pastor Aloísio fale para ele. Vai mudar quando Deus falar. E quando Deus falar, vai bastar uma palavra para que ele estremeça completamente e mude completamente de foco, de direção. Eu lembro que foi assim comigo. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos planos. E dia 4 de junho eu estava orando às 3 da tarde no meu quarto. Como foi marcante. Eu lembro de detalhes com isso. E eu tava orando pro Senhor e eu falando, Senhor, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero casar com essa mulher, eu quero ter esse cachorro. E o Senhor virou pra mim e falou, eu posso te dar tudo isso, mas isso nunca foi a minha vontade. E eu falei, então o que eu faço? E o Senhor falou claramente comigo, você pode fazer a minha vontade, você não vai ter esse carro, você não vai ter essa esposa, você não vai ter essa casa, você não vai ter esse cachorro, mas você vai cumprir um propósito pra sua vida. A sua vida vai começar a ter sentido. Até então eu não respondia. Até então eu queria, mas não conseguia. Daquele dia, tudo mudou. As coisas que tinham valor começaram a ter ainda mais valor e as que eu achava que tinham simplesmente desapareceram. Amém. Então, tipo assim, eu tinha acho que 14 anos na época e com 14 anos o Senhor já tinha sido muito claro. Quando você fizer 18, você não vai fazer faculdade, você vai começar o seminário. E pra mim aquilo parecia loucura. Como que eu vou ter um emprego bom? Como que eu vou ter emprego sem uma faculdade? Como que eu vou poder fazer alguma coisa? E a minha família inteira era contra isso. Você tem que estudar. Isso é certo, estude mesmo. O pastor Naor fala isso. Estude para que quando Deus te chama, você tenha alguma coisa para queimar. Você não venha de mãos vazias. Você tenha para queimar uma profissão, você tenha para queimar um diploma. Para que você possa olhar para trás e falar assim, eu afundei barcos no cais. Você não pode vir de mãos vazias pro Senhor. E eu tinha isso no meu coração. O que eu vou queimar? E aí eu lembro que quando chegou a época do seminário, o Senhor falou muito claramente para mim, você tá queimando os melhores dias da sua vida para mim. Você tá queimando a sua juventude. E aquilo me marcou profundamente, porque um diploma é sim muito valioso, porque custou 5 anos da sua vida. Mas naquele dia o Senhor estava falando comigo, você tá queimando a sua vida inteira. Amém. Não existe mais volta. E para que os nossos discípulos cheguem a esse nível, é só se o Senhor falar. Não existe palavra que você pregue que vai chegar a ele a essa conclusão. Pode despertar a fé para isso, porque esse é o poder da palavra, para despertar a fé. Mas é quando o Senhor falar. A Bíblia fala que quando Jesus fala, a sua voz é como o som de muitas águas e as gazelas dão cria antes da hora. Isso é loucura. A sua esposa tá grávida. Imagina com 6 meses, se ela escuta a voz de Cristo, o filho dela, sua filha vai nascer. Com 6 meses. Loucura, né, mano? Tamanho é o estremecer que a voz do Senhor causa. É por isso que é Ele que tem que falar. Amém. E o nosso trabalho é ser paciente. Porque... Primeiro porque os irmãos não têm esse nível de maturidade. Segundo porque os irmãos não ouviram o Senhor falar. Eles estão ali porque a água tá indo e tá levando. Por que alguém é líder em treinamento? É aquela história, né? É o que fuma menos. Eu preciso levantar ele. É o que fuma Eu lembro que o meu pastor uma vez me falou. Fuma só um cigarro. FM, só uma FM. carteira de cigarro por dia. Um derby picado. Um paeirinho. O meu pastor uma vez contou essa história, uma piada na verdade, né? Numa célula que todo mundo bate na esposa, quem que você levanta de líder em treinamento? O que bate menos? É o que bate menos. A esposa que tiver menos olho roxo é o marido dela que você levanta. Misericórdia, não tem que chamar a polícia. Manda pra esses prender caras. esses homens tudo, bro. que é isso? Dá um piau neles tudo. Não é a ausência de erro. Levar eles no corgo. Dá uma volta de barca. Não é a ausência de erro. E também não é a perfeição, porque pra gente levantar alguém, eu fiz isso por muito tempo, hoje eu percebo que eu tava errado. A gente espera que o irmão responda, a gente espera que o irmão se posicione, a gente espera que o irmão faça alguma coisa para que ele seja levantado, mas não é assim que funciona. Ele vai se levantar no processo, ele vai se posicionar no processo. É andando com líderes que você tem atitude de líderes. Você não pode esperar que o cara tenha todas as atitudes que nem você tem para que ele possa ser líder em treinamento. Por exemplo, chibata. eu não posso chegar no meu líder em treinamento ou no cara que eu quero levantar e falar o seguinte, mano, você tem que orar todos os dias, sem falta, senão eu não vou te levantar. Às vezes nem eu oro todo dia. Novos. Você entendeu? E aí eu tô cobrando dele algo que nem 2 É um anos jugo de... pesado, né, mano? Inclusive, mano... Inclusive, não. Eu concordo com isso aí, mas eu entendo também, mano, Sim, que sim, tem que ter um padrão.
Não. Com certeza. Porque senão vai virar bagunça. Eu não tô... Guilherme Amadeus? Mano, mas é porque, tipo assim, isso aí é perigoso. Mano. Sim. Não, Eu vou chegar nesse O ponto cara agora. tem que ter dado a resposta, tem que pelo menos se dispor no coração dele, entendeu, Assim, mano? Você levantar um cara que com não tá certeza. nem aí, velho, e vai aprendendo no processo, Não, mas não é isso que ele tá falando. Ele tá falando o seguinte, tipo assim, de não cobrar um jugo Não, isso aí é qual que verdade. você mesmo às vezes não cumpre, entendeu? O Jesus fala isso sobre os fariseus. Vocês colocam cargas pesadas demais sobre os outros e não ajudam com um dedo a carregar e nem vocês mesmos carregam essas cargas. O que eu tô falando não é de levantar qualquer um. É claro que existe um padrão. E qual que é o padrão? Na Ser roda chamado. ali, os caras tá fumando beck, rachixe, loló, lança perfume, aí você levanta o que tá fumando só o cigarro. Não é isso, não. Não, É mais ou jamais. menos isso, na verdade. É, mas- Quem que nós vamos levantar? É o cara que quer. É o cara que se dispõe. Mas aí a questão é, às vezes, a gente impede o cara que se dispôs porque ele não atingiu o padrãozinho. Você Ou entende? por causa de preferência pessoal. Exatamente. Ah, não, agora aí é brincadeira, né? Né? O quê, mano? Preferência pessoal, já Não, já mas é acontece, molecagem. mano. Ixi, Eu não, já acontece. fui Super normal. maturar esse Acontece. ponto, entendeu? Eu já fui, Acontece. hoje em dia não tem não, mano. Inclusive, eu tô com um líder de treinamento lá, que eu, tipo assim, tem umas coisas que eu discordo, sabe? Que eu não gosto muito, mas eu falei pra ele, mano, você não tem que, se você não for levantado agora, você não tem que ficar grilado comigo, nem com o discipulador, nem com ninguém, entendeu? Porque é Deus que vai te levantar, mano. Amém. Entendeu? Na hora certa, se você continuar com o seu coração correto, na hora certa Deus vai te levantar. E não tem não tem discipulador, não tem pastor no mundo, não tem ninguém que possa impedir isso, Isso é entendeu? verdade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que passar para os nossos discípulos, porque às vezes eles não são levantados na hora certa e perde o coração. Mas Com eu acho certeza. que já tem que ser, tipo assim, avisado Não, desde muitas o começo, pessoas, né? entendeu? Inclusive, talvez alguém que tá vendo, né, esse programa, como diz Pedro Pedrosa, esse programa audível, tenha passado por essa situação. Essa palavra, essa frase, é Pilotinho vai no banheiro, rapidinho. Deus que... Não, pode ir lá, não tem problema não. Enquanto a gente tá falando aqui, enquanto a gente tá abençoando a vida dos irmãos... Nós não tá falando não, nós tá liberando a bênção. Amém. Ela é suave, né, na boca, mas ela é amarga no estômago. Em qual sentido? Porque a pessoa, se eu falar isso pra alguém, né, como você mesmo falou, isso é verdade. Você tá falando que é algo que é da parte de Deus. Qual frase? Quem levanta é Deus, né? Realmente. Aliás, a frase que o Dudu falou aqui, que quando for para você ser levantado, não vai ter pastor, não vai ter líder de célula, não vai ter... Seja lá quem for para impedir você ser levantado. Se Deus está te levantando, se Deus vai te levantar, não tem homem no mundo, não tem homem no mundo que vai te parar ou impedir com que você seja levantado, né? Então, mas essa frase pro cara lá que tá mal, ela é difícil de ouvir. Ela é que nem eu falei, ela é doce na boca e amarga no estômago. Porque o cara ouve lá, concorda, porque a gente tá falando isso em nome de Deus e é realmente assim que acontece. Quando Deus vai te levantar, quando Deus te levanta, irmão, não adianta. Você vai ser uma cidade no monte. Verdade. Entendeu? Não tem como. Mas aí precisa você ter sabedoria, você precisa ter a sabedoria para entender que é no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no nosso tempo, né? Eu passei algo parecido na minha vida. E eu sei que é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é porque eu quero, não é porque isso, aquilo, outro. Esse assunto ele é um assunto até meio delicado, pelo menos na minha opinião, porque a gente está falando de vidas, né? De propósitos. Então, nós até também como liderança, a gente precisa tomar cuidado com isso e ouvir a Deus. Por quê? Porque se levantar um líder de célula é algo sério, mano. Verdade. Eu acho que, de verdade, mano, pelas experiências, pelo que eu passei, vendo em células e ouvindo histórias, a liderança de uma célula, mano, é muito, muito séria. Mesmo que, mas tem 4 pessoas, vai começar com 4 pessoas. Pois é, mas de 4 pode virar 40.
E de 4 pode até ficar sem ninguém. E a Bíblia diz que uma só vida vale mais que o mundo inteiro. Sim, Verdade. e eu digo principalmente porque a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas escolhas, naquilo que a gente faz, e também não deixar que a gente mesmo interfira, que as nossas escolhas entrem como a principal e não a de Deus. Por quê? Porque a gente erra, né? Então, eu posso errar com um liderado e eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu também não posso justificar o meu erro como sendo apenas tipo assim, tem gente que fala, né? Aliás, o teste do liderado é o erro do líder. E isso é verdade, é mesmo. Isso é real e é mesmo. O seu teste é o erro do seu pastor, é o erro do seu líder, é o erro do discipulador, do seu obreiro, do seu diácono, enfim, seja lá a nomenclatura aí da sua igreja, né? Do seu irmão mais velho, do seu pai, da sua mãe. Mas a gente também precisa tomar cuidado para nós, como liderança, não usarmos isso para desculpa, né? Como com muleta, certeza. né? Isso é perigoso. Mano, você Eu falou falei isso. muito e não expliquei, não falei nada. Sim. Tô com medo. Porque esse assunto, mano, ele para mim é muito delicado, mano. A Maiara, minha esposa, ela conhece pessoas que tiveram a vida... E a gente também, né? Pessoas que teve a vida meio que... Não vou dizer arruinada, porque Deus restaura, né? Mas a vida muito dificultada por causa de escolhas de terceiros, né? Então isso é sério, mano. É muito sério. A liderança é algo sério. Sim. Não tô falando querendo causar mano, um medo, mesmo, né? É mesmo. Mas ela tem valor. E você que é líder de célula, você tá numa posição de bênção, viu? Quero também reafirmar isso. Você que é pastor, sei lá, tem algum pastor vendo isso, discipulador, obreiro, diácono, e vai lá aquele monte de nomenclatura que existe, você está numa posição de bênção, porque você está servindo ao Senhor. E você é autoridade na casa de Deus. Você pode sim falar na vida das pessoas, você pode sim dar conselhos, não decidir por elas, mas ser homem de Deus e as pessoas, né, os irmãos, vendo a liderança, ele precisa respeitar a liderança, porque ela foi instituída por Deus. Ah, mas e se, que nem você falou ainda há pouco, e se for o pastor que colocou o líder de célula errado lá? Mas isso não é problema seu, isso é problema do pastor com Deus, isso é problema de quem colocou com Deus. E o tempo vai mostrar todas essas coisas também, né? Nesse ponto, eu creio em algumas vertentes, né? Primeira, se o cara foi colocado de maneira errada, você precisa crer que Deus vai fazer tudo cooperar pro seu bem. Amém. E mesmo ele sendo errado, Deus vai usar para te abençoar, Amém. porque o alvo da bênção de Deus é você. Eu tenho testemunha a respeito disso, ainda que eu não possa entrar muito em detalhes nele. Tem alguns Tá testemunhos que são mais só pessoais. dá para ser público, não dá para ser público. Cabeludos. Segundo, se ele nunca foi levantado por Deus, Deus mesmo vai se encarregar de removê-lo. Porque quem cuida da Sim. igreja é Deus. Amém. O mover está com os jovens, o governo está com os anciãos, Amém. mas o cuidado é do Espírito. Amém. Se há algum E a câncer gente precisa no meio, crer nisso, ele né, vai mano? tirar. E a gente precisa crer nisso, porque principalmente nesse tempo, né, mano, onde se tem... Ixi, mano, a gente entrou num assunto polêmico. Principalmente nesse tempo que tem muitas vozes, né? Então você tem muita gente falando, tá aqui a gente é mais uma voz, querendo ou não, Que né? crama na internet. Mais uma voz cramando na internet. Então é gente querendo dar a solução pra igreja, e que isso, e que aquilo. Eu penso o seguinte, mano, que os nossos pastores, eu creio na liderança da minha igreja. Quando eu tô falando isso aqui, não é pra, sei lá, pra fazer sala ou alguma coisa do tipo, é de verdade. Porque a gente até passou um vendaval esses tempos pra trás aí, né? Os irmãos da videira vai saber, não precisa entrar em muitos detalhes. E eu acredito que os meus pastores são homens de Deus. Eu convivo com muitos deles, né? Com alguns deles, na verdade. E eu acredito piamente que eles são homens de Deus e que eles têm direções do Espírito. Agora, se tá numa igreja, irmão, que você não acredita nisso, é melhor você procurar outra igreja. Né? De verdade. Porque primeiro que você não tá com o coração correto lá na sua igreja. Então vamos pra você desviar, não. Melhor, vamos recapitular a frase. Ore pedindo para Deus trazer luz para você disso. Se você não sentiu luz, não sentiu paz, seja lá por algum motivo, então procure outra igreja e ande com o coração correto. O coração da gente é muito sério, mano. Sim. As pessoas, elas não levam em consideração essas coisas, né? Às vezes nós desanimamos, né? Porque nós vemos algum problema na nossa igreja. Mas voltar ainda não tinha terminado. A grande questão eu acho que é essa. Se Deus está te mostrando algum problema na sua igreja,
É para que você Ora, seja mano. parte da solução. Sim, Deus ele todo não problema. sai mostrando coisinha porque ele não tem nada para fazer. Mas Deus, eu não tenho nada para fazer aqui no céu, hoje tá tudo parado, vou te mostrar o defeito do seu pastor. Não. Se ele tá te mostrando, é porque ele quer que você seja parte da solução, seja guardando ele, seja orando por ele. Amém. Porque isso é algo que nós precisamos entender. Nós não resolvemos coisas espirituais enfiando a mão lá. Sim, com Eu vi o certeza. erro do meu pastor e agora eu vou chegar e exortar ele. Não, eu não tô nessa posição. Eu posso falar com a liderança dele para que ela faça isso. Sim. E eu posso Tá, e orar. outra coisa, né, que acontece muito errado. O cara quer, se acha no direito e ninguém pode errar. Não, irmão, não é assim. Você não erra não, caramba. Entendeu? Aí o cara quer sair julgando toda a igreja. Gente, isso é muito comum. Ah, a igreja tá no sei o quê. Você quer falar? Desculpa. Pode falar, perdão. Porque eu ainda não preciso falar o que eu tava falando antes. Dos Fala, pastores. pode falar. Então, eu acredito que a minha liderança, ela vem de Deus, né? Os meus pastores são homens de Deus. Eles têm responsabilidades, eles não estão brincando. Ninguém tá brincando aqui, ninguém tá brincando de fazer obra de igrejinha. Que isso é sério, irmão. Isso é algo muito sério, né? E você precisa ter essa convicção no seu coração também. Há homens erram, né? Tá no plural, erram. Homens erram. Mas não é você que vai resolver esse problema. Aí é a liderança dele lá que resolve, e você, como homem de Deus, resolve o problema onde você tá, mano. Você é líder de células? Ah, mas meu pastor não sei o quê. Mano, você não é o pastor dele, não. O pastor dele é o pastor lá de governo, é o diácono, é não sei quem. Tá difícil demais? Conversa lá com o líder dele. Ele não tem um líder, então conversa com Deus, mano, que é que manda em todo mundo, entendeu? Só que as pessoas querem resolver na força do braço, ela quer falar mal, ela quer falar trem internet, por favor. Não, vai pra Deus, vai orar. Verdade. Eu tive um negócio desse lá na célula recentemente, porque chegou Bolado. uma família lá, sabe? Uma família, alguns irmãozinhos. E aí, mano, eles vieram de outra igreja. Aí eles estavam conversando comigo de como é que era na outra igreja, os problemas que tinha, sabe, tudo mais. E eu percebi que eles têm realmente um problema com submissão, sabe? Um deles Brasileiro tem problema com tem até um problema com patrão, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu tava falando com eles, logo no começo, ó, galerinha. Se vocês vieram pra célula achando que o Não vai Duduzinho botar pra morrer. é o Santinho, vocês vão se frustrar muito. Por quê? Porque eu vou falhar demais. Eu vou falhar com vocês, entendeu? Se vocês saírem de lá por causa de falha da liderança de vocês, aqui vocês não vão permanecer. Em todo lugar vai ter isso, mano. Em todo lugar a gente vai ser testado. Mas é aí que você precisa guardar seu coração, mano. Sabe? Se você tem um coração correto, mano, o seu líder, eu creio nisso, de verdade. E é por isso que hoje, tipo assim, Deus pode me mandar pra onde for. Eu não vou falar isso com tanta certeza, porque daqui um dia, senão eu vou ser provado justamente nessa área. Mas, tipo assim, você precisa ter um coração correto, porque ainda que seu líder igual você falou, o piloto falou, Deus vai usar aquilo pro seu bem, entendeu? Deus não vai deixar de abençoar o povo de Israel porque Moisés errou, entendeu? E aí eu falei pra eles, então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Não fiquei estimulando eles a falar mal da liderança anterior, embora, tipo assim, os erros deles fossem bem tensos, assim, entendeu? A liderança pode errar, né? E erra. A questão é que nunca fale mal contra uma liderança. Porque uma vez que ela foi delegada por Deus, você tá falando que Deus errou. Ah, mas levantou errado. Então você precisa crer no terceiro e último ponto que eu acredito. Que Deus pode mudar. Amém. Não é porque o seu líder errou que ele está condenado a errar para sempre. Deus pode mudar ele, afinal Deus mudou a mim. Quantas vezes eu errei e Deus me mudou no meio do processo? E era isso que eu estava falando. Eu não vou levantar qualquer um. Eu acredito que todo desejo no coração é seguido por uma atitude. Se alguém diz que te ama, mas não quer passar tempo com você, é uma mentira. Alguém que diz que te ama, ela quer passar tempo, ela quer te comprar um presente, ela quer falar com você. Ela quer estar com você. Exatamente, ela demonstra que te ama. Agora, se alguém diz que quer ser levantado, existem atitudes. Ele vai querer estar perto de você, ele vai querer saber como que é, ele vai querer se afastar daquilo que não condiz com o que é o líder. Mas eu não posso esperar que ele seja perfeito.
Eu não posso esperar que ele tenha atitudes que eu tenho ou que eu ainda vou ter porque eu não tenho. Eu creio muito no que o pastor Naor fala. Nós aceitamos todos aqueles que Deus aceita. Então, quem que Deus chamou é quem vai liderar. Quem que sentiu de liderar, eu acredito que Deus chamou ele. Nenhum homem deseja liderança no quesito de cuidar da igreja. Isso é algo espiritual. Mas tem homens carnais que desejam. Deus vai provar com o tempo e ele vai parar no meio do caminho. Você pode ter certeza disso. Inclusive, em nome de Jesus, né? Isso tem que acontecer. Afinal, é o Senhor quem cuida. Só que é algo que o pastor Naor fala. Eu aceito todos aqueles que Deus aceita. Mas Deus aceita a todos. Mas ele não vai permitir que você continue do jeito que você entrou. No meio do processo, você vai ser mudado. No meio do caminho, você vai ser transformado. É por isso que nós vivemos nessa cadeia de discipulado. O meu pastor está sendo transformado agora, porque ele está andando com o pastor Naor. E o pastor Naor está sendo transformado porque está andando com o pastor Luiz. E o pastor Luiz está sendo transformado porque está dentro do conselho apostólico. E isso é porque são homens que já têm 10, 15, 30 anos de ministério. E eu tô nesse percurso. Foram 7 anos de discipulado como membro. Já são 2 anos de discipulado como líder. Daqui a um tempo serão discipulado como discipulador. É tudo fruto de um processo. Nós vamos mudando, amadurecendo, crescendo, respondendo no percurso. Existem respostas hoje que são respostas inerentes a líderes, que eu ainda não consigo dar. Que eu ainda sou falho nelas, não é? E é algo que vai mudar no meio do caminho. É verdade. É discipulando, é sendo exortado, é sendo elogiado, é sendo chamado de canto, é frutificando, é não frutificando, que o Senhor vai ensinando. E isso é algo que nós precisamos ter claro no nosso coração. Porque, de fato, nós vamos errar. Nós vamos errar e feio com os nossos líderes. Eu lembro que nessa célula que eu liderava... Vai ter um aniversário que você não vai conseguir. Exatamente. Vai ter um dia que você vai ser grosso. Não vai conseguir consolar. Exatamente. Eu lembro que o irmão queria muito ser levantado líder. E aí eu comecei a orar. E aí eu lembro que 1 semana antes de orar, o Senhor não tinha falado nada comigo. E o prazo estava acabando, eu tinha separado 1 mês. E faltando 1 semana. Falei que o Senhor não se respondesse, eu ia tomar aquilo como um sim. O irmão saiu da célula, o irmão se desviou. E aí eu creio justamente nisso. O Senhor, ele vai mostrar. Porque a gente precisa entender que não é uma obra nossa, não é interesse nosso edificar a igreja. Nenhum homem tem interesse em edificar a igreja. Você não tem interesse em edificar o que é eterno, porque o que é eterno demora a trazer prazer. Verdade. O que é eterno demora a trazer alegria, demora a ter resultado, porque é algo que vai resultar por toda a eternidade. Então vai demorar um tempo para que flua. Uma célula não vai frutificar em 1 mês, ela vai demorar um tempinho. Pode ser que aconteça de 1 mês para o outro, mas até que esse mês aconteça vai levar um tempo. É aquele negócio, Deus demora anos para fazer algo do dia para a noite. Deus demora anos para frutificar sobrenaturalmente do dia para a noite. Verdade. Porque eu aprendi isso. Deus, ele é um Deus de propósito, mas Deus também é um Deus de processo. E Deus, ele é um Deus de potencial. Existe um potencial em você, existe um propósito em você, mas existe um processo que você precisa passar. O processo geralmente envolve tempo. E às vezes o processo tá até o erro, né, do seu líder. Com certeza. Entende? Mas o erro do meu líder foi, sei lá, vamos lá, o pior que o que vem à cabeça rápido, adultério. Meu líder traiu a esposa com a irmã da célula, não sei o quê. Ele tá errado, mas não cabe a você julgá-lo, né? Não cabe a ninguém, na verdade, julgar nada, né? A não ser a luz da Bíblia. Uhum. Então, tudo isso tem que ser, primeiro de tudo, a luz da Bíblia, né? Traiu, fez errado, vai ser removido, mas não tem atitude de ir lá. Você viu fulano? Traiu a mulher. Você viu, mulher? Que absurdo. E tal. Não importa, até mesmo se o cara for mesmo de verdade. Pilantra. Não faça isso, sabe por quê? Até porque a Bíblia fala que da mesma forma que a gente julga, nós seremos julgados também, né? E quando se trata em questão de liderança, né, eu quero fazer um adendo, né, aqui, né, sei lá, é porque tem muita igreja no Brasil, tem muita igreja de esquininha e tal, sim, né, não falando mal delas, jamais, não tô aqui para isso, mas muita coisa complicada, usando até mesmo esse exemplo de um líder aqui, acontece lá nessas igrejas pequenininhas com o pastor. Muito pelo fato do quê? De não ter uma supervisão. Um pastor que anda sozinho, entendeu? Que ele não é supervisionado e tal. E isso, particularmente, não é saudável, né? Pode ter um homem de Deus lá nesses meios. O que foi?
Eu lembrei de uma história. Que vamos. Completa aí. Não, Completa pode falar. pra nós. Conta a história. Um amigo meu, mano, eu até hoje zoo ele, sabe? Teve uma época que ele tava mudando demais de igreja, sabe? Até que um dia ele falou, não, nós abrimos igreja. Aí, mano, ele juntou com mais um outro amigo meu e um outro cara lá, sabe, que ia ser o pastor da igreja. Aí eles abriram uma igreja lá, tipo assim, começaram a fazer uns treinos na praça, sei lá, alguma coisa assim, compraram som, tudo, menino. Vamos abrir uma igreja. Vamos abrir uma igreja. E pior! Tatuaram, mano, a logo da igreja aqui, ó, velho. Você vira, velho? Que... Nossa, ele se arrepende disso. Eu tô falando que ele, graças a Deus, Deus deu luz, jogou o farol alto na cara dele. Mas aí, o que acontece? Esse pastor, esse, entre aspas, pastor, que eu acho que ele não tinha sido levantado por ninguém, porque ele falou do nada, bora abrir uma igreja. E não eram supervisionados por ninguém. Então, o pastor, tipo assim, quase toda semana ele caía em pecado, mano. Misericórdia. Você pira, mano? Com uma O pastor ia ser aconselhado pelos irmãos. Pois é, aí... O pastor faz isso mais não. Ah, é, mano. Aí ele falou pra mim, ele falou, Dudu, eu saí, mano. Que o pastor lá quase toda semana caía em pecado, era uma bagunça. Mas é isso que você falou, mano, essa questão de não ter supervisão, mano. Eu louvo a Deus, sabe, porque a gente, por causa da cadeia, entre aspas, do esquema de pirâmide, da cadeia que nós tem de liderança aqui, entendeu? Na igreja, mano. Doido, Porque mano. é um guardando a vida do outro, entendeu, mano? Até o pastor, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, tá, o líder dá satisfação pro discipulador, o discipulador pro pastor de rede, o pastor de rede pro pastor de governo, pastor de governo, pastor Luiz, óbvio, pastor Luiz com Deus, fala pra Deus, mas não, tipo assim, até ele também é supervisionado, né, pelo Conselho apostólico. Conselho Apostólico, mano. Se supervisiona. E é assim que é a igreja, mano. Tem a irmãos igreja. também mais velhos, né, de caminhada, que abençoam ele, né? Sério, mano? É, o Azaf Borba, por exemplo. Que loucura, mano. Não sabia dessa, não. Pastor Pois Luiz é. ficou ligado. É, o homem é. Inclusive, O segredo vem da aqui, grandeza pastor. é Vem esse, cá, né? pastor. Não andar Verdade, por sozinho. favor. Verdade. Tem que andar com pessoas, mano. A igreja é isso, mano. Você tá coligado. Se você não tá ligado, mano, aí você morre. Entendeu? Você é um ET. Literalmente. Você morre, porque você vai ser... É você pensar, se eu vim aqui com a tesourinha aí, ó. Morreu o dedinho. Pensa na tesoura bruta, menino. O dedinho vai ficar aqui, ele vai ficar saltitaninho. Um pouquinho, né? Mas vai passar o tempo, ele vai só... Só definhar. Apodrecer, ele vai morrer. E é isso que acontece quando a gente afasta, né, da comunhão. Voltando sobre o adendo, né? Eu não tô falando que você precisa aguentar ignorância, arrogância. Melhor, ignorância não nesse sentido, né? Mas você entendeu, no sentido coloquial da palavra ignorância. Porque o sentido real da palavra ignorância é não conhecer. Mas acabou se tornando... Ah, fulano é ignorante, porque ele é grosso, esse tipo de coisa, né? Gente, desculpa. Você não tem que aceitar isso, né? Você não é obrigado a aceitar desrespeito de ninguém. E, inclusive, se você se sentir desrespeitado de verdade, né? Não também, for frescurinha. não for frescura, aliás, for algo sério, você fala, irmão, pastor, líder, diácono, de bispo, sei que lá, olha, eu sou homem de Deus, né? Se me respeita, por favor, não faça isso, não fale assim comigo, né? Você tem esse direito, eu acredito que você tem, né? Mas o homem de Deus, embora até ele esteja estressado, inclusive a gente falou do pastor Luísio, aconteceu uma situação, aconteceu algumas, na verdade, né? Muitas. Muitas, né? Que a gente grava as coisas do pastor Luísio e tal, e, na verdade, é um exemplo, eu fico até constrangido com isso. A gente fez alguma coisa errada, um negócio ali, e o pastor Aloysio, ele foi sério, né? Ele foi posicionado, ele nos exortou, mas eu não me senti desrespeitado em nenhum momento. Então, fica aí pra você, né? Homem de Deus, mulher de Deus, que é líder de célula, que enfim, que exerce liderança.
seja posicionado, né? Mas não mal educado. É possível, irmãos. É possível, sim. Você ser posicionado, você dar uma bronca, você exortar Você destruiu o cara todinho. e sem ser mal educado. Mas é verdade, mano. Permanecer Isso é verdade. sorrindo e de perninha cruzada. Sim, porque é um problema que a gente tem aqui no Brasil, né? É um problema de ser humano, na verdade. Ah, fulano errou, ele vai ver. Ele Tava vai. pecando. Vou pisar no pescoço Vou dele. pisar nele, vai me ouvir, vou acabar com ele. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Bababa. Tem nada a ver com o assunto, mas tudo bem. Tem, uai. É? Que a não é essa que Quem fala me de viu vingança. passar na prova E não te ajudou. Quando vê o cabo na benção, vai se arrepender. Vai estar em Tapatreia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: Ah, meu Deus, como vale a pena o cabo ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor. Pastor Luiz gosta dessa música, mano. Também, né? Mas Mano, já que a gente entrou nessa música, nesse negócio de sabor de mel, eu acho que tem momentos. Eu gosto de conversar muito essas coisas com a minha esposa. E eu acho que, sei lá, mano, camarada tá lá no mundo, ou então cresceu de algum outro jeito, em alguma outra mentalidade cristã. Deixa, mano, não tem problema não. Eu particularmente, mano, algumas coisas que o Senhor me acrescentou, depois da turma especial, principalmente depois da turma especial. Essa questão de não julgar as pessoas, né? De não julgar a música. Até porque, mas não tá essas coisas todas teológicas. Mas, né, quem vai julgar isso não é você, né? É Deus. Aí alguém vai falar que a palavra de Mas Deus você fala tá que vamos falando julgar sobre o todas quê, as- mano? Sobre a música, que você falou que o pastor Luiz gosta da música. E essa música, desculpa, eu sei lá quem foi que fez. Damares. Essa né? música tem muita justiça não. própria, né? Acho que é Damares mesmo. Não, mano, mas é um negócio bíblico, mano. Uai, como é que fala? É por isso que eu tô falando. Como é tem que um é? momento Salmo apropriado. 23. Salmo 23. Salmo 23, Senhor é meu pastor. Vou te pôr na mesa lá com os caras que falam mal de sentado você. com seus Como é que fala? inimigos. É. Senhor, prepara pra mim uma mesa na presença Preparas-me dos meus uma inimigos. mesa na presença Você dos sabe o meus que é essa adversários. mesa que ele tá falando? É o quê? É um negócio de Planície, terreno. Isso, planície. é um terreno. É? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, é porque lutar numa planície é melhor do que lutar num... Sério, mano? Eu não sabia Você disso, leva as não. ovelhas pra essa altitude territorial e os lobos ficam embaixo só observando. Por isso que ele prepara uma mesa diante dos inimigos. Loucura, mano. Sabendo não. Teologia, 2D de... fazendo Inclusive, propaganda. Iago Martins tá convidado, né, meu truta? Nossa, Aquele mano. dia você ligou pra nós, falou que não sei o que, de colé. Vou colar. Nem veio, mano. Nem deixou Cara eu é terminar de paia, falar né? o que eu tava falando. O ar tá Pode desligado, falar, hein, mano. Tá Pode quente. falar da música. Uai, mano, se você não gosta, como no caso, como eu não gosto tanto, eu prefiro não ouvir. Mas, se tá ali no momento, tem uma palavra abençoada e realmente aconteceu alguma coisa com você, não tem problema não, ouça, fique em paz. Mas eu prefiro ouvir uma música mais alinhada teologicamente, porque a parte que ela fala da fidelidade. Não sei o que, vale a pena ser fiel. Realmente, vale a pena ser fiel. como vale a Mas pena. Eu tô tentando lembrar. No começo Mas tem Deus prova te da honra, Márcia. não é porque você é fiel. Porque você não Isso é. é verdade, mano. Nós não somos. Integralmente nós não somos. Entende? A gente faz alguma coisa, pensa algum trem, como diz aqui o goiano, entendeu? Você não é 100% santo. Dependendo de você. Dependendo da sua... do seu corpo, do que você faz. Você não é abençoado não é porque você é bonzinho demais, não é porque você é fielzinho demais, não é porque você não erra no dízimo. Você é abençoado é porque Deus é bom. Inclusive, Eu mano. acredito muito nisso. Deus. Mano, eu sei o que eu tenho, mano. Tem gente... Fica aquele negócio, eu tô melhor do que eu mereço. Mas realmente, tá melhor do que merece mesmo. Porque o que a gente merecia era o fogo do inferno. Eu, você e todo mundo. Verdade. A Bíblia fala assim, ó, 2 Timóteo 2, Segundo 13. Timóteos. Timóteo, que é um caba só.
Esse aí Vamos lá? viajou nos assuntos. 2 hein? Timóteo. Se somos infiéis, ele... Timóteo Olha aqui, ó, o 12. Era Começando pelo gêmeos, 12. Timóteos. Ah, é. 1 Timóteo. 1 Timóteo agora. É porque o Paulo escreveu primeiro pro primeiro Timóteo, pro mais velho, e depois pro segundo. Por isso que é 2 cartas. 2 Timóteo 2, 12 ao 13. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Tá Pois de vendo? maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você acredita nisso, ô João Pedro? Ou você acha que você tem que ser fiel para Jesus poder ser fiel na sua vida? Eu acredito absurdo, porque a aliança do pai conosco foi feita com o filho, não conosco, né? Verdade, mano. O maior símbolo da nossa aliança foi dado a Abraão, né? E a Bíblia fala que a aliança foi feita entre o fogo e a tocha, não entre ele e o fogo. E aí... Mas o que isso significa? Explica para o pessoal. O fogo de casa. era o pai. O fogo era o pai. E a tocha era o filho. E aí o pai fez aliança com o filho para que pudesse tocar o homem. A nova aliança é a mesma coisa. A nova aliança ela tem um toque meio abraâmica nela, de que a nossa aliança com Deus foi feita com o filho. Sim, Deus ele tem prazer quando nós somos fiéis a ele. Mas não é a nossa fidelidade que vai mudar alguma coisa. O problema é achar que o problema é se colocar no centro, entendeu? Uhum. É óbvio que ao homem de Deus é esperado que ele seja fiel mesmo. Que ele seja fiel a Deus, que ele seja fiel à sua esposa, que ele seja fiel no ministério, no trabalho, que ele seja um bom cidadão, que ele tenha um bom testemunho. Então, a graça ela não é liberalidade para o erro. Não é liberalidade para o erro. Na verdade, ela serve como uma motivação para você se tornar cada vez melhor, entendeu? Para você buscar melhorar. Porque não depende de você, né? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é que você tá fazendo certinho, entendeu? É porque Deus é bom. E eu testifico disso demais. Eu, por mim mesmo, não teria nada. Tudo que eu tenho na minha vida é graça. Inclusive, até as características naturais que Deus me deu, eu me acho particularmente uma pessoa inteligente. Não, é graça boa de Deus. pinta. No entanto, né? Mas Deus é bom, me deu uma esposa linda, maravilhosa. Maiara, te amo. Inclusive, vai estar mandando mensagem pra eu ir embora. Então, Pra variar. Até as características naturais que você tem, até o seu talento pro futebol, o seu talento pra tocar, tudo isso vem de Deus, entende? É a questão que a gente precisa lembrar sempre. Tudo vem de Deus, mano. Tudo começa nele e termina nele. O nome dele é que tem que ser louvado. Aleluia. Verdade, mano. Né? Verdade. Pilotinho, você sofre com isso, mano? Tipo assim, Se você achar acha bom bom demais? demais? Porque você tem cara de gente que se acha bom demais. Você não acha, Inclusive, não? ele melhorou aí nas edições e agora tá... O homem melhorou no tal do After Effects, agora ele... Agora o homem achou um tal de After Effects por aí. Eu faço mano. foguetinhos lá e ninguém faz um foguetinho melhor que eu, irmão. Galerinha, pra quem não sabe, After Effects é um programa de Fazer rosquinha. fazer leite com Leite com pera. Mas, sim, por Fazer muito edição, tempo, na verdade, até edição de semana vídeo. passada. Semana passada não, até o começo de outubro. É bem recente. Eu costumava dizer que a minha falha, a minha doença era ter um complexo de Deus. Como o complexo tá... Como assim, complexo de Deus, mano? Eu era muito bom. Eu era muito... eu era muito bom, eu era muito suficiente, eu era muito capaz. Eu era muito melhor do que qualquer outra pessoa que andava comigo. Eu sempre tinha a resposta, eu sempre sabia o caminho. E me incomodava o fato de você não saber. Sei. E aí... Já foi assim. Passei por isso, mano. É, do seminário. Tá. A exortação tratado. que havia sobre mim, da parte dos meus discipuladores, era sempre a mesma. Seja humano. Amém. Seja humano. E aí eu comecei a orar pra isso. Falei, Deus, eu tô sendo então algo que não é da minha natureza. Eu quero aprender a ser humano. Você tá sendo Deus, campeão. Rapaz! E aí o Senhor me colocou em circunstâncias que eu tive que ser humano.
Eu tive que perdoar pessoas que não mereciam ser perdoadas, eu tive que me reconciliar com pessoas que eu não queria me reconciliar, eu tive que andar com pessoas que eu não tinha vontade de andar, eu tive que ensinar gente que não queria aprender. Então, eu comecei a perceber o quão falho eu era, o quão incapaz eu era, e aí eu comecei a ter luz a respeito de mim mesmo. Porque eu vi o erro do outro e eu me irava com o fato do irmão não responder, ou com o fato do irmão ter feito aquilo. E aí eu percebi que eu fazia a mesma coisa. Meu discipulador me ensinou isso. Nós não podemos condenar, eu não diria nem julgar, mas condenar o irmão que erra por falta de compromisso, porque eu sou o próximo da fila. É verdade, mano. Eu sou o Quem próximo está que de vai pé, faltar. cuide para não cair. Exatamente. Inclu- Nós não temos que Quem assumir tá em cima essa... do pé de manga, cuidado pro galho não quebrar. Nós não assumimos a posição de juiz, porque a Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Mas ela diz que o homem espiritual julga todas as coisas Sim. e por nada é julgado. Mas por que ele não é julgado de volta? Porque não tem uma régua. Quando ele julga, ele não julga segundo uma régua humana. Por isso que nenhuma régua humana pode julgá-lo de volta. Por isso que a Bíblia diz, ninguém conhecemos segundo a carne. Então, quando nós julgamos segundo padrões celestiais. Então, você tem uma atitude errada que não condiz com quem você é. Eu estou julgando a sua atitude, não você. É. Você é homem de Deus, mas a sua atitude não condiz Sim. com isso. Pode- Você precisa mudar ela. Desculpa, gente. Pode Tô falar. emocionado. Mas é porque eu ouvi o pastor Naor, inclusive, uma vez falando sobre isso. Pastor Naor? Foi. Algum pastor top da vida. É, pastor brabo, né? Que aqui nós é lotado. Só Falando assim, ó. A gente julga, mas a gente não julga pra condenar, entendeu? Exatamente. A gente julga pra discernir, sabe? Amém. A gente Tem julga. uma diferença. É porque Enorme, inclusive. tipo assim, às vezes o povo fala assim, não pode julgar. Mateus, ele fala julgar. Não pode julgar. Por quê? Porque eles pensam que julgar é a mesma coisa que condenar, entendeu? Mas não é a mesma coisa, mano. Não, é a mesma Tipo coisa. assim, um cara que tá sendo acusado de, sei lá, matar um outro cara, ele vai ser julgado pelo juiz, aí o juiz vai decidir se ele vai foi ser de condenado ou não, É. né? Se ele realmente é Culpado pelo trem, entendeu? pelo assassinato. Então, a gente que é homem de Deus, mano, e eu falo isso com muito temor, porque a gente não pode também ficar se achando superior, Não, né? A misericórdia. outra, a gente tem que sempre se considerar. Como é que é? Inferior a coisas todos de os Deus. outros. Já é Inferior a meia-noite. todos os Servo irmãos. de todos os irmãos. Serve de todos os irmãos. E aí, quem me ajudou a sarar muito desse complexo de Deus foi a minha corte, me ensinando a ser humano de fato. Nossa, pilotinho, tanto tempo que eu te conheço e só agora você vai falar a respeito disso. Uai, mano, é porque ele falou porque não que era um aconteceu mês defeito, ué. passado, ué. É porque não era um defeito pra mim. Nossa. Ai, meu Deus, que homem perfeito. Segundo a minha luz, era quem eu era. Vamos lá. Ah, Tipo assim, eu entendi. Eu lembro disso. Eu passei algo parecido na minha vida, o qual eu me envergonho desse momento da minha vida, de verdade. Se eu pudesse, fosse por mim, não teria esse momento da minha vida. Mas na época da turma especial, quando eu estava estudando, eu comecei a ter um senso de superioridade. Porque eu sempre gostei muito de estudar também, né? E foi um tempo que eu me aprofundei em estudos. E quando eu via gente falando errado na hora de pregar, nas orações, no encontro, Como assim, irmão? Não é assim. falando babobrinha, falando bobeira, falando coisa com coisa que não estava exatamente na Bíblia, né? Uhum. E eu ficava, tipo assim, julgando dentro de mim, saca? Falando... Na verdade, eu ficava menosprezando, né? E eu me envergonho disso, de verdade. Eu não tenho isso como algo bom, né? O conhecimento que você tem, se Deus te deu conhecimento, é para você compartilhá-lo. Verdade. É para Isso você aí. usá-lo como algo bom, né? Não para você ficar bitolado, se achando superior às outras pessoas, né? Na verdade, é para você passar esse conhecimento. E eu tinha muito isso, mano, de verdade. Sobre esse complexo, não complexo de Deus, mas tinha um menosprezo com quem errava, quem falava errado. Ficava zoando, né? Ficava zoando depois com outros irmãos que tinham esse mesmo problema que eu, de se achar superior. E, sinceramente, nem tinha muita coisa para se achar superior, né? E sobre o que você falou, eu tive muito problema, mano, com
empatia. Você vira, mano? Eu demorei de desenvolver esse tipo de sentimento. Até hoje, não que eu não goste das pessoas, não que eu não tenha, de fato, empatia, mas desenvolver sentimentos de modo geral, sabe? Tanto, tinha muita raiva e tal, e Deus foi me tratando no decorrer da caminhada, né? Principalmente quando eu entrei, né, para liderar a célula, para estar envolvido com os irmãos. E tudo isso é muito bom porque realmente te trata. E você pode ter duas atitudes, né? Você pode ser ou com uma cera, se permitir ser moldado, né, diante da luz do sol. E a luz do sol são as situações, né? As situações que Deus coloca. Os problemas que acontecem, né? Ou você pode ser barro. O que acontece com barro no sol? Ele endurece, ele enrijece. Então, se ele continua na pressão, ele vai o quê? Quebrar. Né? Então, seja cera. Na época da turma especial, foi algo que, eu acredito que até mesmo isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Você é o entrevistado, mas eu tô falando de coisas de mim aqui, mas espero que abençoe os irmãos também. Não é uma entrevista não, mano. Não é uma entrevista, é verdade. É um podcast, É um é uma bate-papo. conversa. Uma conversa descontraída, né? Eu tô falando muito, né? Vício de linguagem. Não gosto dessas coisas. Olha o Guilherme Antiga atacando novamente. Nem não gostar disso. É engraçado você falou esse negócio de empatia, eu acho isso muito massa. Porque Sentir a dor do outro. Essas coisas são importantes na vida de essa questão de da obra. empatia, ela pega muito, principalmente com pessoas que foram machucadas e não querem ser machucadas de novo. Por isso elas não conseguem ter empatia. Porque é sempre uma faca de dois gumes. Se você se isola para não ser ferido, você não será ferido. Mas você também não vai conseguir ser amado. Porque você vai levantar uma muralha que impede tudo de entrar. E ao mesmo tempo que ela impede tudo de sair, você nunca vai conseguir amar. Você pode tentar, insistir, forçar e orar dia após dia por isso. Você não vai conseguir amar ninguém, porque você não está sendo amado. Esse muro é o muro que te para, é o muro que te barra. E eu lembro que, meditando nisso, o Senhor falou comigo. Sabe qual que é o único jeito de não ser traído num casamento? Não casar. A partir do momento que você casa, você se abriu para ser traído. Você se abriu para ser abandonado. Você se abriu para ser enganado. Você se abriu para um monte de coisas ruins, mas ao mesmo tempo se abriu para viver os melhores dias da sua vida, para conhecer a melhor pessoa que você vai conhecer nessa face da terra, para se tornar uma só carne com alguém. Você se abriu para essa faca de dois gumes. E você tem que, quando você começa um relacionamento, você tem que estar aberto para isso. Eu me abri para ser traído, mas eu também me abri para conhecer a melhor pessoa desse mundo. Nossa! Rapaz! E aí Palmas, o homem é poeta mesmo. o que pega? O medo de ser traído te paralisa tanto que você perde a oportunidade de conhecer a pessoa que você vai passar o resto dos seus dias no ápice da sua felicidade. Eu lembro que logo que eu te conheci, você me disse algo que me marcou muito, porque eu tinha essa falta de empatia. E eu falei que não tinha nada que conseguiria suprir a alegria que eu já tive nesses 20 anos. E você falou que conhecendo a sua mulher em 1 ano de casado, você foi mais alegre do que nos 20 anos que você tinha de vida. Sim. E Eu lembro desse dia. é exatamente isso. Foi no carro, né? Não, foi no corredorzinho Foi aqui no embaixo. corredorzinho aqui embaixo, no antigo telepresencial. Tem muita história. E aí, e isso foi algo que me marcou, porque é exatamente isso. Amém. Eu posso me abrir para uma traição, mas eu me abri para viver os melhores dias da minha vida também. E eu testifico, irmãos. Bota aí em mim. Eu testifico, irmãos. Eu tenho sido os melhores dias da minha vida. Têm sido os dias mais felizes. O que eu tenho vivido de alegria e de felicidade nos 3 anos agora que vai se completar de casamento. Eu não vivi para trás. Não que eu não tive alegrias, mas agora tá sendo muito mais intenso. Sorbejou. Nossa, mano, é bom demais. Te amo, Maiara. Tô indo já pra casa, eu te amo. Ele tá chegando, Ela vê mano. Eu vou essas deixar partes, ele aí mano. pra Eu você. vou fazer uns cortes só com essas partes das suas declarações de amor pra ela, pra ele entender que todo o universo Save Podcast Sabe disso. gira em torno Da da Maiara. Amém. E aí, eu Maiara. lembro que quando eu comecei a me relacionar, o meu discipulador me exortou a isso. Você não consegue ser sincero com as pessoas. E se você não conseguir ser sincero com ela, não tem como ir pra frente.
E aí eu era muito cheio de barreiras por coisas que aconteceram na minha família, na minha casa. Muito cheio de muralhas. Não eram nem barreiras, eram muralhas. E aí eu lembro que já tinha tipo uns 2 meses que a gente tava relacionando. E as muralhas estavam lá. Eu não conseguia ser sincero com ela. Gostava dela, mas não conseguia demonstrar aquilo que eu sentia. Porque medo o muro... de... Exatamente. O muro era tão intransponível que eu falava assim, a hora que eu abrir a porta, ela vai fazer algum negócio comigo, que eu vou me machucar muito mais. Então, para não correr o risco, eu vou deixar fechado. Mas eu vou falar para ela que eu amo. Só que eu não conseguia lançar o amor por cima do muro. Então ele batia e ficava, batia e ficava. E aí o meu discipulador me exortou a isso. Se você não for sincero, se você não abaixar a guarda, não vai fluir. Verdade. E aí, quando eu finalmente derrubei essas muralhas, que eu falei assim, agora vai, a gente terminou. E aí, eu entrei em crise, Aí que eu ficou falei bom assim, demais. quando eu finalmente me abri pra isso, deu errado. Eu tava certo, eu não tinha que ter me aberto. Mas era o Senhor mostrando, e foi naquele dia que eu aprendi. Você se abriu pra ser deixado, mas você se abriu também pra amar como você nunca amou. E a gente voltou e tal. Poderoso. Hoje eu vivo dias muito felizes. Amém. Muito Glória a feliz. Deus. Os dias têm cor, né? É frase de apaixonado. Mas é justamente isso. Se você não tem empatia, é porque provavelmente você não quer ser ferido. Você precisa se abrir. Só dá pra viver se você sair de dentro da casa. De fato, Ó, você... pega essa frase, pega aí, pera aí, Brasil. Pera aí, como é que é? Vai virar um corte, fica Ó. de olho. Repete, campeão. Só dá pra viver se você sair de casa. Não dá pra você ter Dá alegria. pra viver num diabo de um celular, rapaz. Vai conhecer gente, vai relacionar, vai ser abençoado. Irmão, você tem espaço. Em Cristo você tem espaço pra É errar. isso que você tá falando? É, ué. Também, encaixa Pode também. Eu ser, tô mas falando não tem nada da a ver, casinha não. da Mas sua pode ser alma. também. A gente precisa sair desse Mas- mundinho. Mas isso é importante também. Sim, né, mano? com certeza. Porque as pessoas ficam bitoladas num mundo criado dentro da praga do Mano, celular. inclusive eu tô com uma dificuldade, hein, galerinha? Não Tá tô que tô conseguindo vendo responder. Meu celular tá cheio de gente atrás de mim. Me deixa em paz. A gente precisa sair desse mundinho de alma, de que... Desse mundinho. Primeiro, porque eu fico irritado com isso, porque foi uma cadeia que me prendeu por falta de luz. As pessoas vão te machucar. Não é uma profecia. Vai acontecer porque elas são humanas, porque elas erram e porque o mundo é caído. Então Assim como a prepare-se gente também para vai ser machucar a frustrado, para ser decepcionado, para passar por uma série de coisas O cara ruins. ganhar seu radinho. Mas saiba disso. Deus, ele é poderosamente e suficientemente poderoso, capaz de curar você. Se você não sai de casa com medo de ser curado, você tá chamando Deus de mentiroso, porque Deus não pode curar o que um homem simples fez. Deus não pode curar uma ferida que um homem causou. Então Deus não tem poder pra porcaria nenhuma. Se ele não pode curar uma frase que te disseram errado, não tô desdenhando da dor que você sentiu, mas você precisa entender que Deus é maior que ela, que ele Verdade. pode fazer. A dor é grande, mas Deus é maior. Com certeza. E aí, a gente precisa sair dessa casinha justamente por esse motivo. E se eu me machucar? O Senhor vai curar. Amém. E se eu me frustrar? O Senhor pode sarar toda frustração. E aí o pastor Luiz ensinou isso. E se eu me decepcionar? Você escolheu ficar decepcionado. Ele conta que certa vez ele brigou com a pastora Márcia. E aí chegou um irmão pra visitar eles. E na mesma hora, o clima ruim que tava na casa ficou alegre. Ele voltou a sorrir, ela voltou a sorrir enquanto o irmão tava lá. E aí, quando o irmão foi embora, ficou triste de novo. Um emburrado com o outro. E aí Deus falou com ele exatamente aquilo. Você escolhe como você quer ficar. Você escolhe como você vai se comportar Isso é verdade, de uma situação. Então escolhe o tempo todo. Você errou comigo, você falhou comigo, eu escolho esquecer, bola pra frente. Ah, e se machucou muito, então eu vou orar. Senhor, o Senhor Amém. é capaz de me curar, eu não vou ficar preso a isso. Eu não vou aceitar entrar de novo nessa cadeia, nessa muralha colossal que eu criei ao redor de mim, só para poder me proteger. É o Senhor quem me protege. Amém. A Bíblia é clara nisso. Em vão vigia... em vão a Sentinela sentinela vigia a cidade. Se Porque é o Deus não Senhor guarda. quem guarda. É o Se Senhor Deus quem, não guarda. é o Se Senhor Deus quem não guarda, verdadeiramente vigia. Então, não importa o quão cuidadoso eu seja nos meus relacionamentos, eu vou ser ferido.
porque quem vai me guardar é o Senhor. Amém. Mano, uma coisa que me veio à mente agora, mano. Você já parou pra pensar, tipo assim, que Olhou pra uma pessoa e já parou e que Jesus, Passa mano, na cabeça ele foi traído, né? Os caras falaram, ó, Jesus, tamo junto aí, é nós, favela. Hora que o galo cantou, o homem já tinha... Até xingado o homem. O homem já tinha... Como é que chama? Já tinha Talaricado. Praguejado. praguejado. Já tinha Tem uma negado. palavra aí. Já tinha Caguetado. negado. Já tinha negado Jesus 3 vezes. Aí o outro foi lá, deu uma bitoquinha no rosto de Jesus. E Pra disse quê? assim, Pra entregar eles nós, mas os caras vão gambé. te levar. Os gambé da época que Jesus nem era criminoso. E aí Jesus, ele não ficou triste por causa disso. Ele não ficou triste por causa de pessoas que fizeram mal contra ele. O único momento que Jesus realmente chorou sangue foi no momento que ele suou sangue. Foi um momento que ele entendeu que ele ia ser deixado por Deus durante alguns momentos. De agonia, Entendeu? né? E o único momento em que ele, tipo assim, aparentemente se desesperou foi quando ele falou, por que me desamparaste, né? Mas a gente não tem porquê disso, porque Deus, ele nunca nos desampara, né? Amém. Como o pastor, ele sempre fala, tipo assim, Deus, ele virou as costas para Jesus para virar pra gente, para nunca mais virar as costas para nós. gente. Isso é poderoso, E mano. olha como isso é poderoso, né? Jesus sabia desde o início quem seria o traidor. E aí, você percebe que ele nunca mudou. Verdade. Jesus nunca mudou com Judas. Não, a gente não tem que amar não, né? Mas dar brecha pro inimigo. Mas Bom que você tá falando disso aí, que eu ia comentar algo a respeito, né? Mano, engraçado. Na Bíblia tem... Mano, a Bíblia é o segredo do sucesso pra nossa vida. Em tudo. De verdade. Parece conversa de coach. Mas porque se abra as pessoas, ame as pessoas. Ame e viva e deixe viver, né? Diz o poeta. E eu vou parar de falar né. Mas a Bíblia também nos ensina a sermos simples, não. Simples como a pomba. Não, simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Quem já tentou matar cobra, não precisa, né? Se possível, você leva a cobra, chama o bombeiro. Joga ela no vaso e dá descarga. Não, que isso, cara. Tá Faz doido, isso, mano. chama o Ô, bombeiro. assim, cobra bichinho tão de boa, né? Não, rapaz? deixa eu falar o trem, cara. Mano, cobra é um bicho muito prudente, muito O rápido, pilotinho muito tá dando arisco. pra ver o que você tá né? mexendo, brother. Ó, falei né, de novo, não pode. Então, é o que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ter essa simplicidade que a pomba tem para sermos sábios, sermos prudentes, assim como a cobra é. Não ser como uma cobra... Não. Você entendeu, né? Não é pra você ser uma cobra, sair envenenando todo mundo. Você entendeu? Ser prudente. Entende? Se você tá vendo que a pessoa pode, sei lá, fazer algum mal futuro pra você, você, tô caindo fora. Sai da minha vida. Inclusive, isso é de Deus, né? Separe as pessoas, né? Não de uma forma ruim. Melhor, não separe. Selecione as pessoas que vão andar perto de você. Porque pessoas são canais de Deus e são canais também de coisas ruins. Vambora? Você ia concluir, ô... verdade. João Preto? É justamente sobre Porque isso, o né? Guilherme Não- interrompeu, né? Tomou a frente aí, interrompeu Às vezes demora você. para que Viu? Vai você. desculpando. Às vezes demora para que você consiga discernir quem é amigo e quem não é. Então não saia abrindo a sua vida com todo mundo, mas saiba discernir quem realmente pode falar na sua vida. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que familiares, mais chegados que irmãos. Isso é algo muito poderoso. Existem amigos de verdade. Só que eu acredito que amigos de verdade são igual uma esposa. Quem os encontra um tesouro verdadeiro. Você só precisa procurar. Só que para procurar, você vai precisar sair da sua alma. Você vai precisar sair da sua caixinha. E às vezes demora a achar, viu, irmãos? Irmões. Isso aí. Galerinha, ô, João Tem Pedro, que ter isso que eu ia falar agora. não Uma precisa... palavra de Deus. Vixe! É, eu não mano, tô preparado.
Save Podcast, ele é assim um sucesso por onde a gente tem passado, a gente Todo tem Brasil. realmente assim estourado, né? Não, esquece o pai tá estourado, né? Já dizia aí Algum poeta contemporâneo. algum poeta brasileiro. contemporâneo. Então, queria que você deixasse agora aquele, como é que fala? Joinha. Aquela cerejinha do bolo Mesmo pra deixar a gente feliz. pra abençoar a garotada que tá assistindo. Eu não tava preparado, Oh, não. porque quando eu vim aqui e era tudo mato, não tinha esse negócio. Mas eu acho que eu vou tentar resumir em 3 frases para que você guarde bem resumido esse podcast. Primeiro de Vamos lá. tudo, Desculpa. ainda que os seus comportamentos para ter aliança com Deus nunca serão suficientes, mas não quer dizer que eles não sejam importantes. Verdade. As outras 2 frases eu esqueci. Como assim? Tem não? Mas Tem problema, pra mim não tem problema. Você arrumou um problema sério comigo. Não, eu acredito, para resumir isso tudo, viva a sua vida de uma maneira que vale a pena ser vivida. Aleluia. Livre de preocupações, livre de receios, porque o Senhor é aquele que te sustenta, é aquele que te provê todas as coisas. E não desista das pessoas no meio do caminho, porque o Senhor não desistiu de você. E essa é uma chave poderosa para as nossas vidas. Viva! Amém. A minha geração é uma geração que tem sofrido muito por conta disso. Ela não tem vivido. Vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai andar com o Senhor, descobrir aquilo que agrada a Ele, gasta seu tempo com isso. Invista tempo em ser humano. Amém. Eu escutei isso do pastor Marcos Peduzzi e rasgou a minha vida no meio. Acho que eu vou finalizar com isso. Deus, na sua santa divindade, escolheu usar o homem na sua santa humanidade. Deus não te escolheu para que você fosse uma divindade como ele. Ele escolheu usar você, caído do jeito que você é, falho do jeito que você é, e no meio das suas falhas manifestar a graça dele. Então não exclua as suas falhas, Aleluia. mas use elas na presença do Senhor. Deus pode usar um pastor que é gago, Deus pode usar um homem que esqueceu o idioma, como Moisés, e Deus pode usar você independente das suas falhas. Você só precisa se dispor a ele. Não existe ninguém que Deus não possa usar. Tem um lugarzinho para você na obra dele. Aleluia, glória a Deus. E é E com essas palavras Desculpa, pode. Desculpa. Todo crente é que um o ministro. cara que começou o podcast vai terminar agora. E o outro vai ficar pianinho. Tô brincando. Galerinha, mas se você tá até aqui, se o nosso Save Podcast tem te abençoado, nós já temos recebido algumas mensagens, né? Verdade. Glória a Deus por isso, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários como é que tem influenciado a sua vida, né? E o que você tem achado, pode crer, ou se você achar que tiver que melhorar. E se achar que tem que melhorar, problema seu. Tô brincando. Eu tontei. Eu tô. Mas é isso, isso, galerinha. pessoal. Deixa seu like, chuva de like, né? Se inscreva-se no nosso canal. Se tiver 3 comentários, eu volto. Ele prometeu, hein? E é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por tudo. De verdade, nós nos sentimos muito agraciados por ter. Para de me ligar, vocês vó. Eu aqui. tô indo embora. Tá bom? Mamãe, tô chegando aí no Mar de Hermana. Beijo, abraço. Tchau! Você colocou a câmera errada. Tchau! Chega!